Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Vida e Narrativa, canal que se tornou possível. Quero registrar aqui pela última vez esse agradecimento a Positivo e a Vaio, que em seu compromisso com a educação proporcionaram as condições materiais para que estes vídeos tenham sido feitos e os próximos também o sejam. Vocês ouviram Pele de Asno, Oeste Neon, mais uma banda, mais um projeto musical no qual tomou parte meu amigo Ronaldo Palma. Esta música em específico não está no acervo da banda no Spotify. Você digita lá Pele de Asno, você vai encontrar um EP, não vai encontrar isso. Pressionem o Ronaldo no canal dele, no YouTube, no Monte Blanco Music, porque o acervo é um primor. Essa banda merece circular muito mais do que já circulou. Quero agradecer, evidentemente, também todo mundo que chegou até aqui, né? Que teve a paciência de me acompanhar por esses 17, né? Contando o zero, 17 capítulos do Sartre, Metafísica e Existencialismo de Gerd Borrheim. Livro que eu escolhi não só porque eu amo, porque fez parte da minha trajetória, porque foi importantíssimo para a minha própria apropriação e interpretação da filosofia de Sartre, mas também por seus valores, digamos assim, mais objetivos, né? É um grande livro de um grande escritor, um grande filósofo brasileiro que nos deixou em 2002, né? Morte que completou 20 anos ano passado. Então, vamos ao último e derradeiro capítulo do livro de Borrheim. O 16º capítulo do livro de Gerd Borrheim se chama Moral, Liberdade e Valor. É interessante isso, na medida em que o próprio livro se chama Sartre, Metafísica e Existencialismo, né? E esse vídeo derradeiro, que talvez fique um pouco mais longo que os demais, é também um momento para fazer recapitulações. Eu tenho trabalhado com a hipótese de que você pode ter vindo parar aqui sem, evidentemente, percorrer todo o curso e estar assistindo só esse vídeo, né? Sartre, Metafísica e Existencialismo é um título, né, e subtítulo que se justificam na medida em que Gerd Borrheim vai tentar mostrar na parte 2, né, eu tenho feito aqui comentários aos capítulos da parte 1, ele vai tentar mostrar que, por mais insuspeito que pareça, o existencialismo guarda consigo, né, uma série de pressupostos metafísicos, o existencialismo de Sartre, a filosofia de Sartre. E eu tenho tentado mostrar como Borrheim trabalha isso, né, na medida em que ele vai apresentando e interpretando Sartre. O existencialismo é visto como uma filosofia ateia, secularizada e que tende a não trabalhar metafisicamente, não operar com conceitos ou significantes muito pesados como Deus. Mas a gente tem visto que Deus opera pelo menos como ideia diretriz e reguladora, na medida em que a ontologia fenomenológica de Sartre teria, por assim dizer, no seu zênite, uma ideia de Deus que seria um tipo de entidade muito especial que reuniria em si as características dos dois modos de ser que Sartre conseguiu encontrar por meio da radicalização ontológica, né, dessa fenomenologia que ele colheu em Husserl e Heidegger, a saber, o ser em si e o ser para si, né? Então, a presença da metafísica no existencialismo é a presença por toda parte no pensamento de Sartre da necessidade da plenitude para que todas as instâncias pudessem, digamos assim, para que fosse possível dizer, que todas as instâncias finalmente encontraram o seu termo, né? E, de fato, por toda parte, a gente só encontra a ausência da plenitude, né? Não há plenitude possível para o para si, que deseja esse estado e condição especialíssima, que é de ser para si e em si ao mesmo tempo. Tudo o que seres humanos fazem no intento de realizar de uma vez por todas a plenitude inalcançável, né? Os nossos projetos existenciais pessoais, orientados para possibilidades sempre muito mundanas, concretas, né? Que geralmente assumem o semblante de happy ends, né? De finais felizes de nossas histórias. Esses projetos existenciais, eles têm um motor dentro de si, que é esse desejo por plenitude, e aí a presença da metafísica no existencialismo, né? E aí, por que moral, liberdade e valor?
Esse é o capítulo, antes da passagem para a segunda parte, em que Borheim vai se mostrar mais interpretativo. Ele vai aparecer mais no texto e a gente vai ver não apenas um grande analista de Sartre, um cara que está interpretando Sartre com maestria, mas também alguém que tem uma posição sobre os resultados aos quais Sartre chega nesse seu intento ontológico, fenomenológico de descrever a realidade. Embora, como eu tenha comentado nos vídeos anteriores, Sartre, ao tentar fazer uma ontologia, isto é, um discurso acerca do ser em geral, ele passe muito mais tempo falando sobre o ser dos seres humanos, o ser para si, né? Que é o nosso modo de ser, em razão do papel absolutamente central que a consciência cumpre no nosso modo de existir. Muito bem, vamos como temos feito. A leitura de alguns cards. Esse é um capítulo muito legal, né? Ele é um capítulo dobradiço, ele já deixa pronto, preparado, o que Borheim vai fazer no segundo. E eu vou começar com a seguinte citação, né? Diz Gerd Borheim: a bem conhecida frase de Marx de que os filósofos apenas interpretaram o mundo e de que é necessário agora transformá-lo, pode, com certas reservas, ser aplicada ao pensamento de Sartre, desde que se substitua a palavra mundo pela palavra homem. A ontologia de Sartre não consegue disfarçar, nem pretende, de resto, uma inelutável compulsão à transformação do homem. Ou seja, a filosofia já interpretou demais o ser humano, cabe transformá-lo. Isso aqui Borheim estava dizendo isso porque é incontestável que Sartre realmente não disfarça o seu desejo de transformar o modo de existir dos seres humanos. Né? Em que sentido? Né? No sentido de que, por medo do vazio interior que nos constitui, né? Eu não vou fazer mais uma recapitulação de como a gente chega nesse vazio partindo de considerações muito abstratas sobre o que é a consciência do ponto de vista da filosofia fenomenológica, né? Eu vou dar por suposto que quem chegou até aqui já sabe mais ou menos o que a gente está falando quando fala desse vazio, né? Esse vazio, ele é dreadful, ele causa um horror, ele causa a angústia. E ao fugirmos da angústia, nos jogamos em uma visão de mundo muito estratégica, na qual decidimos o que é a verdade, e por meio da decisão sobre o que é a verdade, o que é a realidade, e nesse quadro geral, decidimos também o que é o ser humano. Ou seja, nós sustentamos, para fins de alívio da nossa angústia, por meio da qual a gente se sente em xeque o tempo inteiro, nós sustentamos uma visão equivocada, né, acerca do que sejamos, do que seja a condição humana e do que sejamos nós mesmos. E essa visão equivocada é aquilo que Sartre chama de má-fé. Né? A gente se perde, se aliena, se desperdiça na má-fé por medo da angústia, da responsabilidade radical que acompanha, né, o tempo inteiro o ser para si, né, os seres humanos, em suas aventuras individuais, nessa jornada na direção dos possíveis que, por assim dizer, resolveriam, caso pudessem ser encontrados, o problema da falta, o problema do vazio, o problema do nada. Né? É disso que se trata a filosofia de Sartre. É isso que ele está tentando fazer voltar à tona e ficar mais saliente, a saber, a nossa compreensão prévia, né, que a angústia proporciona, que as experiências negativas proporcionam, elas têm um papel privilegiado, como a gente viu lá na aula zero. As experiências negativas, elas são privilegiadas porque elas nos colocam em contato com a negatividade da qual somos constituídos, né, por meio da qual existimos no tempo, perseguindo propósitos e daí por diante. Então, fugir disso nos leva a cairmos na má fé. E a transformação que Sartre pretende nos tirar da má fé por meio da filosofia, com sua filosofia, nos salvar da má fé com filosofia, né, digamos assim, e nos proporcionar as condições de assumirmos autenticamente as nossas vidas. Né? Então, o conceito que cumpriria a função, digamos assim, de santo graal a ser encontrado, né, na aventura ontológica do para si, é a autenticidade, um modo autêntico de existir. Nada disso é novo. Sartre está se apropriando de um conceito de Heidegger,
E Borheim deixa isso bem claro. Vai dizer, né, no segundo card ali que eu selecionei, Borheim vai dizer: Sartre critica Heidegger por haver um conteúdo moral implícito na distinção que faz o filósofo entre existência autêntica e existência inautêntica. Ou seja, tudo se passa como se os autênticos fossem bons e os inautênticos fossem maus, né? A crítica não deixa de ter sua procedência, mas obviamente ela vale infinitamente mais para o próprio Sartre, já que o processo da má-fé autoriza uma distinção análoga, né? Assim, o bem seria a autenticidade e o mal seria a má-fé, né? Toda a análise existencial do mestre francês conduz necessária e obrigatoriamente a uma ética, coisa que não pode ser afirmada sem mais de ser tempo. Ou seja, no fundo, por mais que o tema de Borheim seja a presença da metafísica no existencialismo, o tema de o ser e o nada, né, é essa ética que por toda parte clama por sua elaboração, né? Parece que a missão imediatamente seguinte à ontologia, que não é capaz de formular prescrições morais, você não pode deduzir o dever ser do ser, né? O que devo fazer, como devo viver, né? A ontologia sozinha não consegue oferecer prescrições, né? Então, fica a questão, né, da moralidade, ou seja, de qual moralidade estamos falando quando estamos falando de uma ética existencialista. Essa palavra, essa expressão faz sentido? Ética existencialista? O existencialismo é uma ética? Para quem é da psicologia existencial e também deve ter familiaridade com psicanálise, a psicanálise se apresenta como uma ética. Todo um seminário de Lacan sobre isso, né? Espera aí, ela não é uma descrição da vida psíquica dos seres humanos e ela não tem uma prerrogativa científica, como ela pode ser uma ética? Então, mutatis mutandis, né, para o existencialismo, o que está colocado em questão é um modo de viver, isso é o que está em jogo, né? Isso é o que irradia das páginas de O Ser e o Nada o tempo inteiro, né? Há notas de rodapé que apontam para a necessidade de uma obra que trate desse modo autêntico de viver e quais são as implicações de superar definitivamente a má-fé, caso isso seja possível, né? Além dessas notas de rodapé, os dois excertos no final, as conclusões do livro, O Ser e o Nada, são sobre os problemas metafísicos. Sartre reconhece a presença desses problemas metafísicos, e Gerd Borheim vai dedicar toda a segunda metade do livro a analisar esse problema, e as perspectivas morais, né? O que acontece quando a gente atravessa esse fantasma da má-fé? Que tipo de existência surge, certo? Esse é o tipo de questão que está colocado, e de fato, né, quem conhece Sartre e conhece Heidegger sabe muito bem que a acusação que Sartre faz a Heidegger vale para ele próprio em dobro. Muito bem? Então, terceiro card, né, contexto. Diz Gerd Borheim: não é igualmente um acaso que os últimos capítulos de O Ser e o Nada estejam dedicados ao problema de uma psicanálise existencial. A psicanálise existencial se propõe a tornar conhecido o que todo para si desde sempre compreende. Toda a ontologia encontra o seu significado último no programa que se propõe a psicanálise existencial. Inequivocamente, o sentido da teoria desemboca na prática transformadora do homem. Muito bem, alguém pode agora estar se perguntando, né, com o livro de Borheim e o livro de Sartre em casa, né, no primeiro, segundo, terceiro semestre do curso de filosofia. Então, Sartre, em 1943, não tinha planejado nada melhor do que salvar a humanidade com psicanálise, né? Bem, a rigor, sem pretender responder essa pergunta que eu mesmo coloquei, eu já devo ter mencionado aqui em algum dos vídeos anteriores como eu já tive a ocasião de sugerir, né, em um grupo de estudos coordenado pela professora Sheila da URGS, do Rio Grande do Sul, eu já tive a oportunidade de sugerir que em determinado momento essa hipótese de Borheim me pareceu cada vez mais plausível. Para quem conhece Freud, sabe que Freud tem textos de metapsicologia, né? A ontologia fenomenológica, ela parece cumprir, às vezes, esse papel de metapsicologia. Nos vídeos anteriores eu mencionei, né, que talvez fosse mais adequado chamar o Ser e o Nada de ensaio de antropologia fenomenológica, na medida em que a maior parte, a imensa maior parte das páginas é sobre o ser humano e não sobre o ser em geral. É sobre um tipo ou modo de ser muito específico, que
que é o dos seres humanos, o ser do para si, como diz Sartre com sua terminologia. Então, o que fica colocado, né, é que se Borheim está certo e a psicanálise existencial é o elemento no qual toda ontologia encontra o seu significado, se a ontologia fenomenológica ela pode mesmo ser, podemos olhar para ela como se ela fosse uma espécie de metapsicologia dessa psicanálise existencial, nesse sentido, então, talvez seja adequado dizer que Sartre não tinha uma ideia melhor. Mas a gente sabe muito bem, né, que do ponto de vista da trajetória intelectual, política dele, ele vai assumir outras responsabilidades de outra natureza, né? Imediatamente depois da publicação de Ser e o Nada, ele vai se aproximar mais do Marx, que achava que a filosofia já tinha interpretado o suficiente e agora cabia transformar o mundo. Sartre vai perceber que para transformar os seres humanos é necessário transformar o mundo e vice-versa. Então, tem essa psicanálise existencial no fim do livro. Eu vou falar muito rapidamente disso, né? Porque eu gostaria de falar mais, mas a psicanálise existencial, ela vai ser uma espécie de variação em cima da psicanálise freudiana. Sartre gosta do método, como eu já mencionei em algum vídeo anterior, mas ele não gosta da teoria, porque a mecânica da alma que Freud vê operando nos seres humanos, para Sartre nada mais é do que racionalizações que favorecem a instalação da atmosfera da má-fé na existência. Dizer que um processo inconsciente determina um comportamento, ou que existe um expediente como o id, né, que por toda parte, no lapso, no sonho, no xiste, por toda parte aparece, né, mas é inconsciente, mas parece querer se mostrar, mas aí diante do analista foge. Tudo isso para Sartre é uma mitologia coisificante que trata o psiquismo como se fosse uma espécie de máquina. Sartre não gosta da teoria. A relação dele com Freud vai mudar com o passar do tempo, mas nesse momento, em 1943, Sartre percebe o método é excelente. O método tem sua razão de ser, porque, como Freud, Sartre entende que há razões profundas, digamos assim, razões de segunda ordem, por trás dos nossos interesses mais ordinários, prosaicos, banais e cotidianos. Né? As nossas ações não são atômicas, elas não se esgotam na mera finalidade de fazer X, Y ou Z. Como a gente viu, né, no vídeo anterior, né, a nossa ipseidade se estrutura como um esquema de esperas hierarquizadas, né, na medida em que estamos voltados para nossos propósitos mais com os quais mais nos importamos. Então, eu espero isso para aquilo outro e daí por diante. Então, nesse sentido, as nossas ações apontam para esse sistema de remissões que nos liga com os propósitos que definem, por assim dizer, a nossa identidade pessoal. Eles definem a nossa identidade pessoal na medida em que são a maneira que a gente achou de tentar resolver o problema do nada que nos habita. Né? Então, a psicanálise existencial vai tentar familiarizar um sujeito com esses fins que se perderam para além das brumas, no horizonte das expectativas, e que, por falta de familiaridade, faz com que frequentemente os indivíduos caiam, né, nos comportamentos de autossabotagem, se tornem seus piores inimigos, ou partam para existências nas quais serão cúmplices de si mesmos e de seus autoenganos. Então, familiarizar as pessoas com estas finalidades que elas mesmas colocaram lá num futuro a ser alcançado, lá adiante, quando eu me encontrar comigo mesmo, com a imagem que tenho de mim mesmo, essa imagem que me mantém preso, é preciso familiarizar-se com isso. Né? Não há um conceito de inconsciente. Não tem eu ideal, ideal do eu, nada disso que vai aparecer na psicanálise. Mas sim, existe uma espécie de esquecimento de fundo operando na relação que um sujeito tem com os seus próprios possíveis mais íntimos. E esse esquecimento de fundo é frequentemente proporcionado por uma maneira equivocada de lidar com os próprios comportamentos, com as próprias possibilidades, com os próprios estados, com as próprias qualidades. E qual é essa maneira inapropriada? Qualquer uma que não for a da ontologia fenomenológica. Né? Então, Sartre, né, Merleau-Ponty sempre fez essa observação, ou em algum momento ele fez essa observação, que, então,
tratava-se, no fundo, né, Sartre estaria dizendo que se tratava, no fundo, de que as pessoas deveriam ler sua obra e salvar-se, né, por meio da familiarização com seus próprios possíveis mais íntimos. E Sartre diz que não, as pessoas podem encontrar o que a psicanálise existencial, o que a sua filosofia existencialista proporciona, as pessoas podem encontrar com uma sabedoria existencial casual. Não é preciso ler Sartre para salvar a própria alma da má fé. Né? Então, essa psicanálise existencial vai produzir sempre um quase saber, nunca vai ser um saber rigoroso, porque diante do sujeito tudo mais é objeto, inclusive ele próprio. Então, não há como um sujeito acessar a si mesmo, num sentido profundo, ele vai acessar sempre versões dele mesmo, mas essas versões, né, elas vão ser um pouco melhores do que aquelas com as quais eu estou familiarizado, na medida em que elas vão ter sido montadas com essa gramática da responsabilidade radical, né, que a ontologia fenomenológica oferece. Né? Eu vou aprender a me mover na existência sem arranjar desculpas, pretextos. Né? Tem um livro de um autor chamado Gary Cox, está traduzido para o português, ele é barato, se encontra em qualquer livraria, qualquer biblioteca. Como ser existencialista ou parar de arranjar pretextos e desculpas, alguma coisa assim. Né? Então, por meio dessa gramática da responsabilidade, do que eu estou chamando aqui de gramática da responsabilidade, seria possível montar uma versão de si mesmo, do próprio ego, da própria história, na qual essa história não seria uma história formada por desculpas e pretextos, mas seria informada, né, por essa liberdade radical que, no fundo, é esse fundo sem fundo da nadificação que o tempo inteiro nos ajuda a compor a nossa realidade, na medida em que digamos assim, o núcleo ontológico da nossa existência. Muito bem, mas uma psicanálise existencial é uma ética? Ela serve como uma ética? Ela cumpre a função de uma ética? Né? Porque Borheim vai dizer, conforme o card que eu selecionei ali, com a passagem que eu selecionei ali, o livro é de 1971, eu tenho que fazer uma observação. Se a ética não foi escrita, diz Borheim, é porque provavelmente não pudesse ser. Por que não poderia ser escrita a ética de Sartre? É o seguinte, não há, diz Borheim, uma relação intersubjetiva no existencialismo, pois, como vimos, o conflito que preside ao relacionamento com o outro termina por frustrar qualquer tentativa de superar a categoria do objeto. Como fazer uma ética sem relações concretas e reais, sem encontros entre sujeitos? Né? Mais uma razão. Né? Essas duas já são suficientes para nos deixar com muitos problemas. Se a liberdade é absoluta, o valor não poderia apresentar consistência objetiva. Muito pelo contrário, o valor brota da subjetividade. O valor brota da subjetividade. A gente viu lá na aula sobre estruturas do para si uma coisa que já acenava um problema para o futuro, que era o seguinte: se o ser do valor é uma estrutura do para si, e o para si ele tem essa espécie de solidão ontológica radical, né? Na medida em que ele só encontra objetos por toda parte, ele está sempre radicalmente sozinho, né? Essa solidão é um dos traços da filosofia sartreana. Quando encontra o outro, é conflito. Como a gente viu no vídeo sobre as relações concretas com o outro, é sempre um jogo de tentar ver quem vai ficar por cima, né? Quem vai ser sujeito, quem vai ser objeto. O valor se resolvendo solitariamente, qual é a possibilidade dele se tornar universal, como talvez pedisse uma ética? Né? Como é que eu posso formar valores universais se os valores, no fundo, estão a serviço desse jogo que é o projeto existencial perseguindo suas possibilidades? Né? O valor está a serviço disso. O que eu considero valioso, né, positivo, negativamente, eu considero valioso relativamente aos propósitos que eu estabeleci, o tipo de vida que eu gostaria de realizar, o tipo de identidade que eu gostaria de realizar. Então, o valor, ele emerge dessa relação que o para si tem com seus possíveis, que nós temos com nossos propósitos, aqueles que assumimos. Né? Então, onde a gente joga essa âncora para estabelecer uma ética comum? A gente está bem longe de Aristóteles, que falava da eudaimonia, da realização, né, da natureza do ser humano. A gente está bem longe do Kant, né, talvez não tanto, mas está bem longe do Kant,
na medida em que eu não consigo formular um imperativo categórico que tenha a força de universalidade, porque o valor radica no sujeito. É correto matar ou não matar para salvar uma vida? Esse tipo de resposta, e todo tipo de resposta que diga respeito a dilemas morais, por exemplo, radica no indivíduo, né? A professora Lauren Nunes, da Unipampa, minha grande amiga, ela tem uma pesquisa, né, de mestrado e doutorado sobre dilemas morais. Essa pesquisa, nessa pesquisa, ela apresenta o fato de que o mundo do debate sobre dilemas morais ele surge quando Sartre coloca em O Existencialismo e o Humanismo, 2 anos depois de Eu Ser o Nada, os dilemas morais de um sujeito, né, que ele conheceu, né, que não sabia se ficava cuidando da mãe ou se ia para a guerra vingar o irmão. Você não tem de onde tirar boas respostas de ética nenhuma. Nenhuma ética. Ele usa como exemplo a de Kant e a cristã. Nenhuma dessas éticas oferece um caminho sólido, material, assim, um conteúdo da resposta. Não. Você tem orientações gerais. Né? Nesse sentido, né, se revela o fato. Né? É como se o fato de que o valor se resolve dentro de uma história pessoal, dentro de uma aventura individual, dentro da relação de um sujeito com seus próprios possíveis, seus próprios propósitos, isso revela como as éticas elas são fracas na hora de dar conselhos, ordens, sugestões, prescrições, elas só podem oferecer instruções muito gerais, né? Preciso amar o próximo, mas qual é o próximo? Minha mãe ou é o meu irmão que eu quero vingar? A gente fica no vazio, né? Então, o valor radica no indivíduo, o encontro com o outro é impossível, e diz Borheim, a ética não foi escrita porque não podia ser. A verdade, eu já comentei aqui isso no outro vídeo, a ética foi escrita, ela foi publicada póstumamente, se eu não me engano, em 1983, não tenho quase certeza. Foi em 1983 que saíram os Cadernos para uma Moral, né, que são textos de uma obra inacabada que Sartre deixou e que seria, por assim dizer, Ser e o Nada 2. Né? Seria a ética pela qual toda essa fenomenologia da má-fé, né, que impregna as páginas de O Ser e o Nada, teria, enfim, suas respostas. Lá a gente encontra observações interessantíssimas, como, por exemplo, se você tentar ser autêntico, aí você não consegue ser autêntico, mais ou menos como ser sincero ou estar de boa fé. Também a gente tem uma análise da solidariedade, mas eu não vou entrar nisso aqui, né? Borheim tem razão em achar em 1971, portanto 12 anos antes da publicação dos cadernos, que a ética não tinha sido escrita. Escrita ela foi, ela não foi publicada. Né? Aí, se você que está aí com o Ser e o Nada, o livro do Borheim, e o livro Cadernos para uma Moral, que está em francês, ele não está publicado, aí você decide, né? Encontre boas razões para dizer se esse livro não publicado em vida tem um valor filosófico enquanto continuação de O Ser e o Nada. Né? Parte da pesquisa é tomar esse tipo de decisão, parte da delícia da vida intelectual. Né? Continua Borheim. Assim como não há uma natureza humana que determina o que o homem deve fazer, também não há uma ordem pré-estabelecida de valores. Se a gente colocar um código de ética na parede, é da força da nossa própria liberdade que vai vir a força de constrangimento das normas que a gente estabelecer como válidas, certo? Então, diz Borheim. Desse modo, o valor encontra sua gênese no ato livre e absolutamente indeterminado. Escolher é inventar. Há quem brinque que esse é o imperativo categórico sartriano. Né? Escolha, invente. Você é livre, escolha, invente. Né? Em O Existencialismo e o Humanismo, Sartre vai fazer uma aproximação, que para alguns é perigosa, mas eu acho bem interessante, da autenticidade, ou da boa-fé, que é a expressão que ele usa lá, lamentavelmente, da atitude própria, apropriada do ser humano, com a do artista. Né? Assim como você não pode prescrever que obra um artista deve fazer por meio de normas estéticas, você não pode prescrever que valores alguém deve sustentar por meio de uma ética. Né? Parece, né, que a gente está se aproximando de uma metaética da responsabilidade radical, sejam lá quais forem os seus valores,
O diferencial, o que faz diferença mesmo, é o modo que você os assumirá. Você os assumirá de má fé ou assumindo total responsabilidade e, portanto, agindo, se portando de modo autêntico. Né? Parece que é isso que faz a diferença. Borheim continua na sua crítica, né? Borheim está mostrando suas garras, né? O antepenúltimo slide de contexto. Condenado a ser livre, Borheim, o homem carrega o peso do mundo. Ele se torna responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto maneira de ser. O subjetivismo de Sartre revela-se extremo e não se entende bem em que sentido o homem possa realmente ser responsável pelos outros. Sartre não se detém no tema, exatamente no tema que lhe soube tornar tão popular. Somos todos responsáveis. Tem um sociólogo chamado Patrick Bayert, que ele escreve um livro, The Existentialist Moment, no qual ele tenta explicar a razão pela qual Sartre se tornou tão célebre entre 44 e 47. A razão é exatamente essa apontada por Gerd Borheim. Sartre soube transformar o seu conceito complicado, né, concebido nas tramas de uma ontologia fenomenológica, ele soube transformar esse conceito de responsabilidade num apelo público de assunção, né, da responsabilidade diante da ocupação da França pelos nazistas. Né? Ele soube levar a sua filosofia até a arena da opinião pública e mostrá-la pertinente, né, para analisar a personalidade colaboracionista que convidou os nazistas a se instalar no próprio país e daí por diante. Né? Então, Sartre soube tornar célebre uma ideia que ele não sabe justificar, né? Segundo Borheim, claro. Né? Porque, vejam só, se superar a má-fé e tornar-se autêntico é criar os próprios valores, assumir os próprios valores, né? Eu não preciso inventar valores novos, basta que eu assuma que esses que eu não sustento nem por ordem de Deus, nem da família, nem da pátria, nem de nada disso. Eu sustento porque eu sustento, né? Se você consegue dar esse passo, você começa a fazer a travessia, né, da má-fé para a autenticidade. Né? E na autenticidade, você vai ter uma compreensão privilegiada do valor, né? Ou seja, do que é o valor. Na medida em que você se reconhece como criador de valores, né? Ou como alguém que assina, pelo menos, né? Estes valores são meus, eu os reconheço como meus, eu respondo por eles. Se você tem essa compreensão privilegiada, você, de certo modo, sabe que você está irradiando exemplaridade para os demais, certo? Você está, digamos assim, agindo de forma autêntica, reconhecendo que as suas ações, elas cumprem o papel de exemplaridade. Você não consegue mais se esconder em artimanhas e estratégias mentais como aquela, né, típica da má-fé, de dizer eu faço assim, mas eu faço assim porque eu sei que nem todo mundo vai fazer assim. Você não consegue mais. Você percebe que aquilo que Kant considera algo de direito é, na verdade, algo de fato. Você não deve portar-se como se o seu comportamento devesse exemplificar um valor a ser imitado por todos. Você faz isso e agora reconhece. Você ganhou consciência, você ganhou lucidez. Se a má-fé é pôr-se em um estado mais ou menos parecido com o sono, com o sonho, né, no qual alguém se põe como quem dorme, você, de certo modo, desperta da má-fé ao perceber, né, todas as estratégias e artimanhas das quais você lançava a mão quando estava de má-fé e não assumia a responsabilidade por quem é, por meio da assunção da responsabilidade pelo que você faz. Certo? Então, né, o que acontece? Se eu envio uma mensagem de exemplaridade ao reconhecer-me como alguém responsável pelos próprios valores, eu tenho uma paradoxal circunstância diante de mim, que é a seguinte: para que seja autêntico, ninguém pode me imitar, né? Porque a imitação é o contrário da autenticidade, é uma das maneiras opostas, né? Um dos contrários da autenticidade, né? Imitar os outros é o que se faz na má-fé. Heidegger tem as análises sobre a autenticidade, na qual as pessoas fazem como as gentes fazem, a gente faz, né? Ah, eu faço isso como todo mundo faz, né? Esse como todo mundo, né, igual a todo mundo, ele é um dos componentes dessa
visão de mundo de má-fé, dessa atmosfera da má-fé, da qual você, supostamente, deve ter saído. Portanto, a imitação do todo mundo entra em xeque ou em colapso, né? Porque ser autêntico é singularizar-se, é destacar-se de uma massa amorfa de indivíduos que funciona mais ou menos como um conjunto de exemplares de tipos, né? E falo de novo, vão até a dissertação de mestrado do professor Fábio Caprio Leite de Castro, da PUC de Porto Alegre. Ele tem uma lista rigorosamente exaustiva de tipos de má-fé, que ele vai chamar de atitudes e de paradigmas, né, no seu texto, por meio das quais uma pessoa se aliena da sua própria singularidade nesses tipos funcionais. Né? Se às vezes eu funcionalizo o outro e acho que o outro ser humano é só um garçom, frequentemente eu quero me perder no meu papel, quero ser só um garçom, só uma função, eu não quero responsabilizar-me por ser um ser humano. E a autenticidade é essa responsabilização radical, né, pelos próprios valores, e essa radicalidade também é uma singularidade radical. Né? Você deixa de operar como tipo, né? Você passa a operar como indivíduo radicalmente singular. Né? Mas dá para fazer uma ética com isso? Né? Uma ética do eu sozinho? Né? Como diriam os Los Hermanos, o bloco do eu sozinho. Cada um tem a sua ética. A Catherine Morris, eu vou fazer, antes de fazer o comentário, né, este é o último vídeo, ele vai ficar bem grande mesmo. Tem uma autora chamada Catherine Morris, que tem um livro chamado Sartre, publicado pela Arte Média, traduzido para o português, que ela sugere que isso que se convencionou chamar de autenticidade poderia operar como uma espécie de virtude de segunda ordem. Seja lá, foi o que eu falei um pouco antes, né? A minha interpretação aqui foi influenciada pela dela. Não importa qual seja, do ponto de vista material do conteúdo, o valor sustentado, o que importa é o modo. Se ele é sustentado com responsabilidade, você o sustenta autenticamente. Se você terceiriza a responsabilidade pelo valor que você sustenta, você está de má fé. Né? Muito bem, continuemos. Com Borheim, chegando perto do final. Borheim. Se a possível objetividade do valor é determinada pelo para si, então o homem só se compromete consigo mesmo. Uma ética do eu sozinho. Né? Ao afirmar que, ao querer a liberdade, nós descobrimos que ela depende inteiramente da liberdade dos outros, afirmar isso não é suficiente para que se justifique o compromisso ou a responsabilidade. Essa afirmação é feita em O Existencialismo e o Humanismo, certo? A concepção sartriana do homem não permite ao para si aderir a nada. Vamos manter isso aqui, isso é muito importante. E seu desenraizamento termina sendo total. Se a lucidez é critério absoluto, o teor objetivo do projeto torna-se indiferente, resvalando para uma neutralidade que tudo justifica. Palavras fortíssimas de Gerd Borheim, fazendo já a transição para a segunda parte. E ele disse coisas, né, muito interessantes. Sartre, de fato, declara em O Existencialismo e o Humanismo que, ao querer a liberdade, nós descobrimos que ela depende inteiramente da liberdade dos outros. Né? Aconteceria uma espécie de curto-circuito. Ao descobrirmos a liberdade, não poderíamos não querê-la. Né? Experimentando a liberdade, esse sabor singular da liberdade, nós estaríamos meio que constrangidos por ela própria a querer mais dela própria. E isso envolveria querer a liberdade do outro também. Mas há uma série de passos argumentativos que Sartre não oferece, embora, e eu não vou ficar comentando isso aqui, existam muitos intérpretes, o próprio professor Fábio Caprio Leite de Castro é um desses, que deduz uma ética inteira, né? Claro, saindo das 4 linhas do texto de O Ser e o Nada, né? E explorando a totalidade da obra de Sartre, né? Mas Borheim parece ter um ponto aqui quando ele diz que essa alegação feita em O Existencialismo e o Humanismo não encontra, digamos assim, nós não temos onde encontrar lastro para ela em O Ser e o Nada, certo? Ele até, no final da análise das relações concretas com os outros, diz que deve haver um outro modo de relação. Ele até fala, né, que é contra o espírito de seriedade da má-fé, né, que acha que os valores existem no mundo do mesmo modo que as abóboras existem, que as melancias existem, né? Ele chega a fazer uma espécie de discreto elogio do espírito de jogo, da atitude de jogo,
mas também diz que isso precisava ficar para uma ética. Ele promete o tempo inteiro no texto, né? A ética, né? Essa ética seria necessária para lastrear essa frase, né? De que, ao querer a liberdade, descobrimos que ela depende dos outros. Por quê? Né? E aí, a concepção sartreana do homem não permite ao Paracy aderir a nada. Vamos lembrar da dificuldade de crer, né? Que o Paracy experimenta. Crer é um esforço, é uma tarefa constante de tentar convencer-se, em certo sentido, enganar-se da verdade de algo, na atmosfera da má-fé, né? Uma crença autêntica, ela tem baixa adesão, digamos assim, ela não gruda direito, porque ela tem, digamos assim, um semblante mais próximo ao de uma aposta, né? Sartre, em Existencialismo e Humanismo, ele vai falar da angústia, do desespero e do desamparo. Ele vai usar desespero essa acepção. Por desesperar, Sartre está querendo dizer, eu não posso contar nem com o outro, nem comigo mesmo amanhã. Né? Eu não posso simplesmente assumir, né, que o meu casamento está bem e que eu não preciso fazer nada por ele, já que minha esposa declarou que está bem. Isso não é suficiente. Isso não é capaz de me convencer. Eu não consigo me convencer por meio desse tipo de estratégia mental. Então, para permanecer na má-fé, né, a má-fé, eu cheguei a chamar ela é um problema que resolve um outro problema. Ela resolve o problema da experiência da angústia. A angústia, né, essa experiência privilegiada né, do nada nos obrigando a nada e nos responsabilizando por tudo. Né? Então, a gente foge para a má-fé. E a má-fé exige um esforço constante. Né? A gente precisa o tempo inteiro tentar convencer-se e, portanto, enganar-se. Né? A concepção de um ser humano autêntico que não estivesse nesse tipo de atmosfera infecta da má-fé nos leva a imaginar uma consciência que lidasse com as próprias crenças como lidasse com lances de um jogo, de uma aposta. Né? Não teria aquela adesão apaixonada às próprias crenças. Né? Eu não explorei esse tema o suficiente em nenhum vídeo específico, mas outro tópico que é muito comum, né? A gente experimenta isso o tempo inteiro na nossa vida e que Sartre mostra como a autenticidade representa uma baixa adesão, né? Poderíamos dizer que o que quer que se chame de autenticidade em Sartre representaria ou teria de representar uma atitude de baixa adesão, é o tema dos motivos e razões, né? As pessoas têm motivos intensos para fazer o que fazem, né? Elas apresentam os motivos, às vezes, como elementos inegociáveis. Né? Eu não poderia fazer diferente. A verdade é que, segundo a ontologia fenomenológica, sim, sempre poderia fazer diferente. O motivo não exerce nenhuma força, exceto aquela que eu confiro a ele. Né? Então, na autenticidade, eu posso imaginar, né, que se a pessoa de má fé é apaixonada pelos próprios motivos, pelas próprias crenças, na autenticidade, essa paixão reconhece a sua inutilidade. Né? As palavras célebres de Sartre, né? O ser humano é uma paixão inútil. Né? Reconhecendo essa inutilidade, eu já não mato e morro pelas minhas crenças, e pelos meus motivos e pelos meus valores. Né? Eu lido com eles com uma atitude um pouco mais lúcida, que é uma palavra que vai aparecer o tempo inteiro no texto de Borheim, e ele nos disse aqui: se a lucidez é critério absoluto, o teor objetivo do projeto, o conteúdo do projeto existencial, né, torna-se indiferente, resvalando para uma neutralidade que tudo justifica. Vejam bem, repito, citando a autora Catherine Morris, né, procurem esse nome com K, Catherine Morris. Do ponto de vista do conteúdo, do que tipo de vida, né, implica uma existência autêntica, não importa, parece não importar. Basta que essa existência autêntica seja vivida em modo autêntico, existida em modo autêntico. É possível existir na má-fé, no modo inautêntico. Né? A gente tem pistas sobre o que Sartre considera, do ponto de vista do conteúdo, né, uma vida de má-fé. As pistas são a sua vasta obra literária e dramatúrgica. Os Contos de um Muro, a trilogia Os Caminhos da Liberdade, todas as suas peças de teatro e também, né, a gente pode lembrar dos estudos de psicanálise existencial que ele realizou com Jean Genet, com Flaubert e daí por diante. A gente tem pistas, portanto, sobre o que conta
como autêntico e inautêntico, mas a gente não pode, e isso seria contra o espírito da própria autenticidade, estabelecer, digamos assim, uma lista. Essas são as 72 formas da existência autêntica. Isso seria, né, criar modelos para a vida autêntica, nada mais contrário e incompatível com o espírito da autenticidade do que esquemas que dessingularizam o para si, que finalmente reconquistou, né, pela sorte ou pela psicanálise existencial, uma compreensão privilegiada da própria condição, da própria existência. Muito bem. E a gente chegou no último card com uma passagem, duas passagens de Gabor Heim em Sartre, Metafísica e Existencialismo. Eu quero ler essas duas passagens à luz de uma outra coisa que ele diz no final do livro, em um capítulo que eu não trabalhei e não trabalharei neste curso, que é que, de certo modo, somos todos sartreanos. De certo modo, as dificuldades enfrentadas pela filosofia de Sartre são as dificuldades enfrentadas pela nossa existência contemporânea, certo? É nesse sentido que Borheim, se eu entendo bem, diz uma coisa como essas, né? Nessa passagem excelente. Diz Borheim: tudo se passa como se o nosso tempo só permitisse a elaboração de uma moral negativa, de denúncia das imposturas da época. Com efeito, a doutrina da má-fé é seguramente a mais vigorosa acusação que já se fez aos comportamentos hipócritas, aos procedimentos de autossubstituição, justificando até em larga medida a presença do existencialismo. Em certo sentido, portanto, o existencialismo se justificaria enquanto um movimento filosófico, cultural, de denúncia da hipocrisia, da impostura, dos autoenganos convenientes, das fugas e terceirizações da responsabilidade por meio de desculpas e pretextos e daí por diante. A radicalidade da responsabilidade singular, individual, pessoal, ela, digamos assim, é o holofote por meio do qual toda essa impostura e toda essa hipocrisia se revela quase que em semi-transparência. Por fim, se o existencialismo permanece suspenso em uma ética, a crise da metafísica se instala no coração mesmo dessa ética. Se o programa exige a transformação do homem, resta traçar os caminhos concretos que a possibilitem, disse Gerd Borheim nessa última passagem que eu leio e faço um último comentário, né, que é a crise da metafísica no coração da ética, o fato de que tudo se passa como se todas as grandes categorias da metafísica tradicional inaugurada por Platão, continuada por Aristóteles, continuada pelos medievais, herdada pelos modernos, tivesse chegado em Sartre com todos os seus sinais invertidos, né? O romancista Milan Kundera tem uma expressão que é os paradoxos terminais. Os paradoxos terminais são quando os valores que inauguram uma época estão com seus sinais invertidos. Nesse sentido, o Ser e o Nada é um observatório dos paradoxos terminais da metafísica, da filosofia metafísica, da maneira de fazer filosofia, deduzindo a organização da grande cadeia dos entes, desde um ente pleníssimo e necessário que ficaria no zênite de toda essa grande cadeia. Nesse sentido, né, se outrora a ideia de bem em Platão era como um sol que irradiava em todas as direções ontológicas, por meio da qual emanavam, né, por generosidade, todas as outras camadas da existência, em Sartre, a gente foi parar numa ontologia na qual, partindo da experiência ordinária, nós observamos os entes e descobrimos que eles têm um modo de ser que é ser em si. E esse modo de ser em si é um modo de ser bruto, surdo, mudo, silencioso, escuro, que não nos diz nada, não nos diz como viemos parar aqui, não nos explica qual é o sentido desse existir, criando significado e colocando o mundo
em relevo ao projetar-nos em possibilidades? Nada. Em certo sentido, a metafísica, a presença da metafísica no existencialismo é a presença das mesmas dualidades que inauguraram a metafísica em Platão e que depois de 25 séculos de transformação encontrariam em O Ser e o Nada esse momento apoteótico, esse desfecho assustadoramente negativo, né? Essa agonia final. Não sou só eu que digo isso, e não, eu só não estou só repetindo o que Borheim está dizendo. Ano passado, há quase um ano atrás, foi feito um evento em homenagem a Gerd Borheim, no qual o professor João Carlos Brum Torres fez uma palestra, entre outros convidados. Ele fez uma breve fala de 40 minutos, nas quais ele reconhece o mérito do pensamento de Borheim sobre Sartre, na medida em que ele dá essa importância absolutamente inédita para Sartre, né? A própria história da crise da metafísica e dos esgotamentos das suas possibilidades, né, em certa medida foi feita por vários pensadores, e um deles, se não o principal, é Martin Heidegger, né, o filósofo de estimação de Gerd Borheim, né? Porém, o próprio Heidegger não, até onde sei, ele não inclui Sartre como um capítulo dessa grande clássica metafísica. E ele termina ali em Nietzsche, né? E depois de Nietzsche, a nova orientação seria a que ele estava procurando. Borheim, eu poderia dizer, né, na segunda parte do livro inteiro, vai lançar mão desse esquema heideggeriano e vai explorar, então, o tema da metafísica em Sartre, no contexto de uma história da metafísica que passa por um confronto com Platão, passando por um confronto com Hegel. É muito interessante. E nessa palestra, o professor João Carlos Brum Torres sumariza a importância dessa tese de Gerd Borheim. Eu não vou entrar, pelo menos não nesse curso, pelo menos não agora, nessa segunda parte. O meu intento aqui, né, e falo para dar um encerramento, né, fazer um encerramento, foi apresentar a apresentação que Borheim faz de Sartre. Como desde o primeiro momento eu falei, por mais que seja uma filosofia bastante abstrata, que use uma terminologia bastante específica, ela, ao mesmo tempo, ou promete ser, ou nos propõe que seja, uma fenomenologia, ou seja, uma filosofia que parte da nossa experiência ordinária e não da dedução da necessidade da existência dos entes, né, em seus modos específicos, lá de um ente especial, como, por exemplo, Deus. Não, a fenomenologia começa do plano da finitude, do plano do cotidiano ordinário, da prosa da vida. Partindo desse âmbito, né, desse âmbito ordinário, Sartre isola essas duas instâncias, que são a consciência e o seu correlato, né, seja qual for. Pode ser um correlato material, pode ser um sonho, não interessa do que é feito. Todo e qualquer correlato é em si, certo? E ele tira essa quantidade incrível de consequências. Ele descobre de que modo existe a consciência, né, que é para si, de que modo existe o correlato, que é em si. Ele explora as relações dificílimas entre o para si e o em si, né? Ele explora as estruturas internas do para si, descobre que existir como consciência é existir com presença a si mesmo, lançado em possibilidades, numa facticidade irredutível, criando valores no horizonte de um mundo de sentido que surge por meio dessa minha projeção nas possibilidades. Ele descobre, né, que o encontro com os outros é impossível, o encontro pleno, né, como tudo que é pleno e está sendo clamado por todas as páginas, né? Há um desejo de plenitude, mas em nenhum momento se encontra, né? A gente só chega perto dela, mas nunca chega nela, né? O que é desejado nunca se realiza. Os seres humanos nunca se encontram de verdade, e daí por diante, né? E por fim, ele nos oferece essa psicanálise existencial e promete uma ética, né? Nos oferece uma psicanálise que partiria da análise do projeto existencial e não do inconsciente, não do passado, mas do futuro no qual estou me projetando. O que me explicaria seria esse futuro. Essa ética da responsabilidade radical,
da qual fica muito difícil depreender uma universalidade, mas que também é um tema deliciante. Existem 365 containers cheios de textos sobre isso. Se você é da filosofia e quer ler mais sobre isso, é só jogar no Google, jogar em qualquer site, você vai encontrar muita coisa. Eu insisto, né, em língua portuguesa, o melhor livro sobre a ética de Sartre é o do professor Fábio Caprio Leite de Castro. E aqui se encerra esse percurso pelos 16 capítulos de Gerd Bornheim. Mais uma vez, vou deixar vocês com o som da Pele de Asno e convido vocês para se manterem ligados no canal Vida e Narrativa, @Vida e Narrativa no Instagram, porque eu já tenho planos, né, para um segundo percurso por um outro livro que eu gosto muito, mas eu vou deixar para dar detalhes semana que vem. Tchau, muito obrigado e mantenham-se angustiados, porque a angústia é um sinal de que você não está de má fé.